Fala, pobre mortal, tudo bem com vocês? Vamos chegando aí para mais uma aula do NEFIP, esse curso de extensão da UFJF, que já está aí no 11º encontro, né, galera? Vamos vendo aí, ó, quem está por aqui. Osnildo, sempre presente, Ronaldo, Margarida, Flávia, Mirlene, Lilian, a Paula, Juliana, Adriana. Show de bola, galera. Vamos chegando aí. O professor Marco hoje, ele tá aí somente nos comentários, tá? Ele tá hoje por conta de, de fazer aí os certificados da galera, beleza? Então, para quem não viu ainda, ele deu um recado aqui no chat, para quem estiver assistindo depois também, ó, que para agilizarmos os certificados, não se esqueçam, quem ainda não fez, de enviar seu nome completo e o nome da cidade para o e-mail submundofinanceiro@gmail.com, tá bom? E aí, logo depois que vocês enviarem isso, o certificado fica pronto em até 30 dias, beleza? Isso aí são as palavras do professor Marco Aurélio. É, E hoje, aí ele está aí nos comentários também, e hoje a gente está aqui, né? Eu trouxe dois convidados que são aí os integrantes do time do Simpla Club, que é o primeiro clube de análises para holders do Brasil que a gente criou, né? E basicamente é um clube de análises, diferente das casas de análises que tem por aí, onde a gente vai, né? A gente facilita a análise para você, a gente já faz a análise dos ativos, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, para que você possa tomar melhores decisões aí dos seus investimentos. E aí, o Carlos e o Gabriel vão mostrar um pouquinho para vocês como que é feita essa análise e também qual que é o papel do analista, que é aí uma profissão, né, muito requisitada do mercado financeiro e que pouquíssimas pessoas no Brasil possuem a certificação para ser analista, tá? Então eles vão mostrar um pouquinho sobre como que é isso e quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí sobre análise de ações e análise de fundos imobiliários, hoje é o dia para vocês tirarem aí, não só comigo, mas com dois especialistas, dois caras que sabem muito e que estão comigo aí já tem um tempo lá em outros projetos e agora entraram aí nesse mais novo projeto, o Simpla Club, beleza? Então, ó, aproveitem, hoje provavelmente vai ser a última aula dessa jornada aí, que eu participo aqui e tal, ativamente. Depois, na semana que vem, a gente vai ter aí também dois feras de convidados, né? Que vai ser a Cássia Daquino, pô, gigante, que já escreveu vários livros aí, tudo, que fez a nossa aula de abertura junto com a gente. E também o Thiago Godoy, que é o head de educação financeira lá da XP Investimentos, tá? Então, os dois vão estar aqui com a gente na próxima aula, para a gente falar mais dessa parte de finanças e educação financeira de novo. Hoje aqui, então, teoricamente, é a última aula sobre investimentos, beleza? Então, aproveitem para tirar quaisquer dúvidas sobre esse assunto, não só comigo, mas com dois caras aí que sabem muito, beleza? Então, vou colocar eles aqui para que eles possam se apresentar melhor para vocês e aí a gente começa. Bora lá, Gabriel, Carlos. Fala aí, Gabriel. Fala aí, Carlos. Bom dia pessoal, tudo bem? Beleza? Bom E dia, aí, Carlos? bom dia, meu povo, tudo certinho com vocês? Tudo bem, Tudo graças a Deus. certo? Boa, vamos lá, galera. Ó, o pessoal aqui já me conhece muito bem, mas eu acho que vocês dois talvez ainda não. Então, começa se apresentando aí, Gabriel, um pouquinho sobre você. Então, pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou formado aqui em Engenharia Química pelo UFV, que é a Universidade aqui de Viçosa, interior de Minas. E já tem bastante tempo, na verdade, que eu gosto de mercado financeiro, sempre me interessei bastante pelo tema. Na verdade, fui me descobrindo ainda, renovando um pouco essa paixão pelo mercado financeiro ao longo da graduação. Então, fiz vários estudos, alguns cursos, e desde então, aí eu me especializei no certificado CNPI, né, que nada mais é do que a gente poder fazer recomendações de ações claramente, né, porque a gente pode falar aí conversa de bar, de boteco, sobre empresas, sobre ações, mas na verdade fazer uma recomendação, fazer um estudo mais aprofundado, detalhado, e sim, tentar achar aí algum preço, né, que a gente considera talvez o justo, ou fazer algumas outras estimativas do tipo, é somente um certificado, um analista CNPI que é habilitado para falar dessas matérias. Então, hoje no Brasil, o Rufino até adiantou, né, que é um certificado tanto quanto restrito, porque, na verdade, se eu não me engano, existem menos de 1.000 no Brasil,
Então, são poucas pessoas aí que têm realmente o direito, né, tem a habilitação para falar em público sobre qualquer tipo de empresa e ação. Que, infelizmente, né, todo mundo aqui também já sabe, é um problema que a gente tem no Brasil, né, que qualquer pessoa, até mesmo pela democracia da internet, né, pode livremente falar aí no YouTube, Instagram, sobre qualquer tipo de ação, mas, infelizmente, muitos deles não têm essa habilitação, então seria um uso, né, indevido aí da própria educação financeira. Então, a gente aqui, a gente tem esse certificado e a gente faz isso de forma livre e de forma habilitada lá no Simpla Club, né, que, como o Fim também já adiantou, é o primeiro clube de análise para holders. Então, quem tiver interesse pode ir lá conferir nosso trabalho, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da nossa análise, é uma análise bem detalhada mesmo, e assim vai aprender, né? Vai cada vez mais ter o conhecimento na área das empresas, fundos imobiliários, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa. Fala aí, Carlos. Então, agora me apresentando um pouco, né? Meu nome é Carlos Júnior, eu toco a página @Investe Comigo, sou um dos alunos da aceleradora de Experts de Rufino, né? Desde o início entrei na aceleradora para conseguir passar meu conhecimento, porque também vim da engenharia, né? Mas no final do curso ali, precisando de horário complementar, eu comecei a procurar tudo que era curso para fazer, achei uns cursos gratuitos de investimento na internet e fiz só pelo certificado. Só que aí me apaixonei, tomei gosto, me formei em engenharia, mas larguei a profissão para seguir como educador financeiro. E aí, entrei na aceleradora, tirei certificações, tirei o CEA, de Certificado de Especialista em Investimentos, e agora estou pertinho já de completar o CNPI, mas já estou aí feliz de estar na iniciativa do Simpla, como o Gabriel falou, primeiro clube de holders, porque nossa filosofia é essa mesmo, nossa filosofia é longo prazo, nossa filosofia é analisar, conhecer bem os ativos para ter confiança na nossa carteira. Boa, show de bola. Gabriel, fala um pouquinho aí mais sobre essa profissão de analista. Você, querendo ou não, você acaba tendo algumas restrições também quando você topa ser um analista, né? E tá ali certificado com a PMEC. Como é que são essas restrições aí? Com certeza, Rufino, porque a gente não pode entrar em conflito de interesse com outras pessoas, né? Então, a gente faz uma análise, mas acaba que essa análise, primeiro é para a gente, né? Que a gente faz a pesquisa primeiro. Então, a gente não pode ter qualquer tipo de informação privilegiada na hora de fazer aí alguma investigação, uma análise mais aprofundada de uma empresa. Então, critério de exemplo, a gente não pode comprar as nossas próprias análises, a gente tem que divulgar isso primeiro para todo o público, só depois aí sim que a gente faz, que a gente pode fazer as nossas movimentações na bolsa. Isso tudo para evitar conflito de interesse, porque, como já dito, a gente tem informação, teoricamente, primeiro do que as outras pessoas, né? Então, a gente não pode usar desse benefício que é só nosso. A gente tem que tentar ao máximo democratizar esse acesso para que ninguém aí largue na frente. Então, existem várias situações, né? A gente não pode ter contato direto com nenhuma empresa, então nenhuma empresa pode fazer o pagamento para a gente tem que ser algum funcionário, né? Algum analista independente, porque senão assim também a gente pode cair no mesmo crime de dependência, né, de alguma coisa, de algum uso indevido de informação privilegiada de fato. Então, a nossa análise ela é totalmente fora de empresa. A gente fala o que realmente a gente estuda, o que a gente acredita ser a verdade, sem comprometimento com nenhuma empresa, se a gente vai falar bem ou falar mal. A independência, né, é a palavra-chave para o nosso trabalho. Boa. E, inclusive, galera, quando você, como analista, se coloca para fazer recomendações para as outras pessoas, né, você acaba tendo ali também que ficar algum tempo sem comprar as próprias ações para você, porque você imagina que você seja um analista que seja muito assistido e que várias pessoas te seguem, né? E aí você poderia, por exemplo, comprar uma ação que tem uma liquidez muito baixinha, a gente sabe que tem várias aí na Bolsa de Valores, você vai lá e recomenda ela para milhares de pessoas, todo mundo compra, o preço vai lá para cima, isso aí seria uma manipulação de mercado, né? Eu não estou falando que não existe, tá? Existe sim ainda no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, pessoas que acabam fazendo isso. Isso é crime, tá? E aí, a certificação de CNPI, ela serve justamente para regulamentar essa profissão. Beleza? Pessoal, inclusive, Fê, só acrescentando aqui esse comentário, porque no caso eu ainda não tenho dinheiro suficiente para fazer uma manipulação assim, mas existem sim, vários analistas com poder aí muito maior, né, que realmente já tem um alcance de visibilidade muito maior do que eu tenho hoje, e que eles realmente são proibidos, né? E eu ainda posso, desde que eu respeite aí o tempo necessário, o tempo mínimo. Mas tem analistas que realmente não podem operar na bolsa, justamente porque já conseguem movimentar uma grande quantia aí do mercado financeiro.
Legal. Então tem restrições específicas para alguns analistas? Exato. Tem analista que realmente não pode fazer nenhuma compra de small caps, porque são empresas que têm pouca capitalização, né? Então, eles realmente são proibidos pela CVM, pela PMEC. Eu posso justamente porque eu não sou capaz de fazer essa manipulação direta do mercado, mas eu tenho que respeitar os requisitos básicos, né? Então, por exemplo, se eu faço aqui uma análise, igual daquelas empresas que nós fazemos no Simpla Club, eu não posso comprar a empresa 30 dias antes de eu começar a fazer a nossa análise e nem 5 dias depois. Então, eu fico restrito aí por pelo menos uns 35, 40 dias, porque eu não posso fazer nada, nem venda, nem compra daquela ação. E se, naquele relatório lá, eu deixei a entender que é um bom momento para fazer a compra daquela ação, algo do tipo, eu não posso ter uma movimentação contrária à minha própria análise, né? Então, se eu falei aquela empresa é boa, aquela empresa vale a pena comprar, eu não posso, entre 6 meses depois, vender aquela ação. Porque em um relatório eu falo que eu comprei e logo depois eu vendo. Então, a gente acaba entrando em conflito de interesse, né? Então, a profissão de analista ela é regulamentada quanto a isso. Boa, perfeito, show de bola. A galera tá falando nos comentários aí, né? Só engenheiro aqui que decidiu não seguir a engenharia, né? E tem vários engenheiros aqui também, ou estudantes de engenharia nos acompanhando, né? A galera tá querendo saber aí, na verdade, um pouco mais sobre essa certificação, sobre essa profissão. Quem tiver mais dúvidas, galera, antes da gente partir aqui para a análise em si, né, para mostrar o processo de análise de ações e fundos imobiliários, mandem as perguntas aí no chat agora, que a gente responde rapidinho. Na verdade, eu peço aqui principalmente eles para responderem, mas o Pedro perguntou aí para contar o que precisa para ter essa certificação, como que é para tirar essa certificação. Bom, na verdade, a certificação é dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa, você vai fazer um estudo geral da economia, do mercado financeiro como um todo. Então, a gente não estuda somente as ações, fundos imobiliários em si, a gente tem que entender um pouco da economia, como foi formado os principais órgãos, as instituições brasileiras, papel do Banco Central, papel do Banco do Brasil, da Caixa, tudo isso faz parte realmente do mercado financeiro, né? Então, a gente entende a estrutura de formação da inflação, de juros, toda a parte realmente macroeconômica a gente está atento quanto a isso. Então, a gente faz uma análise, um estudo global, né, entender como cada coisa impacta uma na outra, aprender um pouco mais sobre o custo de oportunidade, as principais investimentos em renda fixa, já que também a gente, mesmo que não trabalhe diretamente com isso no Simpla Club, mas o analista NPI também ele está aí voltado para fazer uma análise de algum investimento em renda fixa. Então, a primeira parte ela é mais voltada para isso, né, para o geral, o conteúdo como um todo, o global mesmo. Já na segunda etapa, a gente começa a ficar um pouco mais especializado. Aí começa a abordar alguns temas mais específicos de ações, de empresas, de fundos como um todo. Porque a gente vai entender sobre como é formada a política de dividendos, a gente vai calcular o custo, né, de uma empresa tem para financiar. Porque toda empresa, independente do porte que ela tem que tomar empréstimos. Se ela quer um dia ser maior do que ela é hoje, se ela quer crescer, ganhar mais dinheiro no futuro, são empresas que precisam de empréstimo. Então, a gente tem que entender como que é essa estrutura de empréstimo, se é uma empresa muito endividada, se ela consegue fazer aquilo com o próprio capital, porque isso aí interfere, né, como o acionista vai enxergar a empresa. Se é uma empresa totalmente endividada, a gente tem que ter algum risco a mais nela, né? Então, a gente não pode pagar o mesmo preço com uma empresa totalmente endividada do que uma empresa totalmente de qualidade, coisa do tipo. Então, nessa segunda etapa, né, que são etapas independentes, a gente é mais específico, em pontos realmente específicos da própria política da empresa. E assim a gente consegue perceber qual é uma empresa que consegue crescer com o tempo, fazendo projetos positivos, né? Porque, eu já adiantei aqui, né, toda empresa tem um custo de financiamento, mas nada adianta a empresa fazer algum tipo de projeto que não consiga um retorno acima do próprio financiamento que ela tem. Então, realmente é uma análise bem mais detalhada, mais específica, mas a notícia boa é que tem muito conteúdo na internet, né? A gente tem vários livros aí que já são gratuitos, e assim a gente pode aprender um pouco mais sobre a própria certificação. E na verdade também, principalmente no primeiro conteúdo, que trata um conteúdo mais macro, tem muito conteúdo no YouTube. Então as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de tema, pode aí procurar no YouTube, tenho certeza que vai achar muito conteúdo bom. Inclusive, eu usei bastante vídeos aí, bastante educadores financeiros para estudar para esse conteúdo. Então foi assim que eu tirei o CNPI. Boa. E Rufino, Oi. Só para acrescentar algo, né, que a parte mais operacional para tirar a certificação a certificação é feita pela APMEC, não é isso, Gabriel? Então, assim, para quem quiser tirar
para matricular, fazer toda a inscrição, precisa entrar no site da APMEC, lá você vai ter as regras, né, para poder participar, né, para poder se inscrever. Você passando no conteúdo brasileiro, que é o primeiro, esse conteúdo geral que o Gabriel falou, você tem 12 meses para poder fazer o conteúdo geral, então você pode estudar o material de maneira separada, pode ir com calma, passar na primeira prova, certo? Então tem todo esse processo, é só entrar no site da APMEC, salvo engano, o único pré-requisito é estar com o ensino superior completo, mas você pode começar a fazer os processos, né, e depois de 12 meses de tirar da certificação, você apresentar o seu ensino superior, então tem todos esses detalhezinhos para a pessoa poder tirar a certificação. Boa. Carlos, você pode explicar aí para a galera também que existem, na verdade, 3 certificações de CNPI, né? Que é o CNPI fundamentalista, técnico e pleno, não é isso? Perfeito. O CNPI que a gente que a gente busca é o fundamentalista, né? Isso que a gente busca estudar a empresa a fundo, os fundamentos dela, entender a estrutura de balanço. A gente tem também o CNPI técnico, né? Que aí ele vai aprender toda a teoria da análise técnica, então lá desde a teoria de Dow, acho que bandas de Bollinger, tem várias teorias aí da análise técnica, né? Que é focado justamente para quem vai usar esse tipo de análise. E o pleno, ele seria aquele que passou, né, nas 3 etapas. Ele passou no conteúdo brasileiro, que é o conteúdo geral de macroeconomia, passou no conteúdo fundamentalista e também passou no conteúdo técnico, né? São 3 provas diferentes, e aí ele é o CNPI pleno, ele consegue analisar de todas as formas, tanto na parte fundamentalista quanto na parte técnica. Boa, show de bola, show de bola. Então, galera, quem tiver interesse aí nessa profissão também, para quem sabe aí seguir essa profissão, né, pode também, inclusive, contar com a ajuda da galera aí, ó, se tiver qualquer dúvida sobre a prova, sobre como estudar, só chamar eles lá no @simpla.club ou mesmo no Instagram de cada um deles ali, que é o @investecomigo, no caso do Carlos, e @gabriel.investimento do Gabriel, beleza? E, galera, vocês podem ir mandando dúvidas aí agora, né, sobre análise de ações e fundos imobiliários, que depois, daqui a pouco, a gente vai responder todas elas, mas antes da gente partir para isso, né, para essas dúvidas, eu gostaria de saber, né, de cada um deles, como que eles fazem realmente o processo de análise, por exemplo, vai criar um relatório do Simpla Club, como que onde que vai buscar os dados pela primeira vez, né, como que funciona, quais são os pontos principais que eles observam na análise dos ativos, né? Se o Carlos puder começar aí, ó, falando um pouco sobre fundos imobiliários, que é um ativo aí que o pessoal tem muito interesse, o pessoal sabe já da previsibilidade ali que esses ativos oferecem, né? Tanto na remuneração ali, quanto na baixa volatilidade. Então, a galera se interessa muito normalmente por esse tipo de ativo, e eu acho que seria legal se o Carlos explicasse um pouquinho como que é esse processo aí, Carlos. Não, show de bola. Enfim, fundos imobiliários, né, eles são teoricamente mais fáceis de analisar do que as ações. Eles têm menos informações, é muito mais familiar para a gente, como investidor, estudar os fundos imobiliários. Então, tem aquele famoso documento chamado relatório gerencial, né, que ele traz todas as informações que a gente precisa. Então, os tipos de contrato, quais são os inquilinos, né, qual a concentração desses inquilinos no portfólio, localização dos imóveis. Então, várias informações importantes. Mas o trabalho do analista é a gente ir mais a fundo disso. Então, a gente pegar no relatório gerencial e entender por que aquele gestor escolheu o imóvel naquele local X e não no local Y, por exemplo. Por que a vacância, né? Por que esse fundo está com muito espaço vago? Será que o imóvel não é bom? Será que o setor que esse fundo está passando por um momento de dificuldade? Então, o nosso trabalho, né, é ir além do relatório gerencial. A gente tentar reunir o máximo de informações possíveis para o investidor entender a estratégia daquele fundo. E aí, um dos documentos mais importantes para a gente conseguir buscar essas informações é o prospecto de uma nova emissão. Então, quando um fundo imobiliário vai emitir novas cotas, ele normalmente, a depender do tipo de oferta, se for uma oferta pública, ele pode emitir esse documento chamado prospecto. E aí, eu já tive sorte, né? Então, nossa primeira análise foi justamente de um fundo que tinha feito uma emissão recente. O prospecto estava muito recente mesmo, prospecto 2020. Então, lá, eu estava com as informações mais atualizadas do fundo, desde o histórico do gestor, histórico do administrador. O fundo deixa claro qual é a sua estratégia, por que ele faz isso. Então, dando um exemplo, basicamente, de um fundo que a gente já falou sobre,
E aí o gestor fala, nós gostamos de nos expor na região sudeste por conta de que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais movimentam grande parte do PIB brasileiro e por isso nós acreditamos que os galpões logísticos têm um grande potencial nessa localização. Né? Então o gestor ele deixa bastante claro qual a estratégia dele, por que São Paulo, por que Rio de Janeiro. Né? A gente consegue fazer também via várias instituições de pesquisa imobiliária, então a gente tem aqui a Buildings, a Binswanger, a Coilers, são várias instituições que a especialidade delas é pesquisar o mercado imobiliário. Então, elas fazem várias pesquisas aí mensais, trimestrais, mostrando que a vacância no setor de galpão, né, setor de galpão como um todo, é de 15%, por exemplo. E a gente vê que nosso fundo está com 10%, ou seja, está com uma vacância menor do que o setor que ele está inserido, provavelmente porque ali tem imóveis de qualidade, tem contratos, né, muito fortes com seus inquilinos. Então, o que a gente pega no relatório gerencial é basicamente o caminho, o que a gente precisa estudar, e ali a gente vai entrando. Então, a gente vai entrando, por que tem um imóvel vago e o outro não? Aí a gente descobre que aquele imóvel tem uma qualidade pior, é um imóvel mais antigo, de construção lá de 1980, que tem muitos fundos com esses imóveis antigos, certo? Então, basicamente, esse é o meu trabalho. A gente ir no site da gestão, no site da administradora, e buscar os relatórios, os prospectos antigos, lá de 2010, 2015, e buscar o porquê as coisas estão acontecendo com o fundo hoje. Perfeito. Carlos, eu queria acrescentar uma coisa, né, que você já começou falando, que eu achei muito interessante, porque realmente fundos imobiliários, a gente tem aí um convívio muito maior, até mesmo por questão histórica, né? Então, o Brasil, até aí, algumas décadas atrás, tinha uma inflação absurda, na casa dos 3 dígitos. E até então a Bolsa de Valores não era famosa, né? Está começando a se popularizar agora. Então, a maneira mais comum que as pessoas tinham para realmente proteger o seu patrimônio é através de aquisição de alguns imóveis. Então, você avaliar se o imóvel é bom, se aquele ponto é bom, se aquele setor ali é bom para fazer locação, até mesmo uma coisa histórica, a gente tem muito mais conhecimento nessa área do que fazer ali uma análise de uma empresa, porque realmente, se a gente parar para pensar, nossa Bolsa de Valores hoje tem menos de 3 milhões de pessoas, em um universo, né, da população brasileira que é imensa. Então, fazer uma análise boa de uma empresa é hoje uma coisa tem muito mais risco, porque a gente não sabe ainda, a população como todo não sabe fazer uma análise boa, aprofundada. Então, os fundos imobiliários, para quem até deseja começar na Bolsa de Valores, essa é uma alternativa assim, muito viável, porque além de ter menos risco por si só, né, porque a gente está falando de imóveis como um todo, não de empresas com operações distintas, né, a gente também culturalmente já sabe avaliar mais um imóvel do que o outro. Então, para quem realmente deseja se expor aí a esse setor, é um bom início. Perfeito, perfeito. Até pela estrutura de dívida, né? Que a gente sempre fala, empresa a gente tem que analisar a dívida é possível fazer uma empresa quebrar, e fundo imobiliário para pegar a dívida é um trabalho danado. Então, assim, para quebrar é bem mais difícil. Boa, Carlos, aí, seguindo então, teve uma pergunta aqui do Osnildo, né? De quais são, então, os maiores riscos de se investir em fundos imobiliários? Perfeito. Ó, se a gente falar em termos gerais, né, então, de toda a indústria, eu acredito que o que o investidor de fundo imobiliário mais teme é vacância, é imóvel vago, é inadimplência de inquilino. Então, assim, quando a gente está falando de imóvel, se tem um imóvel ali no seu portfólio que não está gerando renda, aquilo é um problema. Porque a vacância não é só o imóvel não estar te gerando renda, mas ele também gera despesa, porque tem todas as despesas de manutenção, os custos do imóvel. Então, o imóvel vago, ele é muito prejudicial ao portfólio de um fundo. Então, a gente tem esse risco de vacância. A gente pode pegar um risco aí mais macroeconômico, que é o ciclo imobiliário. Então, o mercado imobiliário ele funciona realmente como um ciclo, né? Então, ele aproveita bastante de uns juros mais baixos na nossa economia, mas sofre muito com os juros mais altos, certo? Então, pegando esse risco mais macro, hoje que a gente está vendo a Selic com trajetória de alta, se essa Selic subir bastante, a gente pode ver os fundos imobiliários começarem a sofrer, o preço das cotas cair bastante no mercado, certo? Porque, de novo, o mercado imobiliário ele funciona em ciclos e com a correlação negativa, né? Quando a Selic cai, é muito bom para ele, quando a Selic sobe, é muito ruim. E, por último, também, para citar outro risco mais macro, né? Tem a famosa tributação dos dividendos, que toda vez tem alguém que fala no Congresso que quer tributar dividendos, e toda vez que falam isso, os fundos imobiliários sofrem bastante, porque hoje o aluguel que a gente recebe do fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, então para a gente é sensacional.
Só que existem várias propostas que querem tributar isso, e essa tributação vai trazer bastante volatilidade para os fundos também, vai trazer uma nuvem, assim, para esse mercado. Boa. Inclusive, tinha uma pergunta dessa aqui, a questão do imposto de renda, será que eles vão começar a cobrar? Na verdade, só para corrigir aí a Mirlene, o imposto de renda sobre ganho de capital, ele já é cobrado. No caso de fundos imobiliários, nem existe nenhuma isenção. No caso de ações, ainda tem uma isenção, caso você faça vendas abaixo de R$20 mil no mesmo mês, tá? Mas já é cobrado, então, no caso de ganho de capital. Porém, os dividendos hoje, eles realmente são isentos. Eu queria saber de vocês dois aí, na verdade, o que vocês acham? Vocês acham que realmente esses dividendos eles deverão começar a ser tributados em breve, ou vocês acham que está distante isso? Porque, assim, realmente eu estou vendo cada vez mais o povo falando disso, o próprio Paulo Guedes fala disso desde que ele entrou, né? Mas esse papo de tributar dividendos também, por outro lado, ele já existe há anos, tá? Então, assim, o que vocês acham? Será que agora a gente realmente está perto desses dividendos serem tributados no Brasil? Então, Rufino, essa aqui é uma pergunta que, na verdade, muita gente faz pra gente, né, em relação à cobrança de dividendos. Uma pergunta realmente já histórica. Agora, muitas pessoas também se perguntam por que até o Paulo Guedes, aí, como ministro liberal, tende a defender a distribuição de dividendos, né? A gente tem que separar essa pergunta em algum tipo de contexto. Porque se a gente parar para pensar, o Brasil é um dos poucos países que não tributa os dividendos em si. Então, mas se a gente parar para pensar, tributar os dividendos por si só seria prejudicial para a gente, né? Porque vai ser mais um imposto que a gente vai ter que pagar, menos dinheiro no nosso bolso a gente vai ter. Por esse lado em específico, é ruim. Só que, se a gente analisar todos os outros países, principalmente nos Estados Unidos, vamos comparar aqui com os Estados Unidos, que lá tem tributação de 30% nos dividendos, se não me engano. Então, o que acontece lá? O imposto de renda que as próprias empresas pagam é muito menor, na casa dos 20%, aí, enquanto no Brasil as empresas pagam, junto com o imposto de renda, pagam outro tributo, que gira aí na faixa de 34%. Então, qual que é a grande proposta, até mesmo do Paulo Guedes, já vi que ele defendeu isso em várias ocasiões, é você abaixar os impostos que as próprias empresas têm que pagar. Então, para as empresas, na visão das empresas, isso seria ótimo, porque ela vai conseguir aí ter muito mais dinheiro em caixa, e depois, na hora que você for distribuir esse dividendo, na hora para pagar o acionista, aí sim vai ter essa tributação de dividendos. Então, perceba que é uma ordem, né? Então, para a empresa se financiar, vai ser muito melhor, porque os impostos que a empresa tem que pagar vão ser menores. Então, se a empresa tem que pagar menos impostos, a chance dela conseguir crescer no longo prazo é muito maior. Então, porque hoje as empresas aqui no Brasil têm um sistema de tributação realmente muito pesado. Então, a partir do momento que os impostos abaixam, as companhias têm essa chance aí de aumentar seu tamanho no longo do tempo. Agora, para os acionistas, essa tributação também de dividendos também não é ruim, porque a partir do momento que você consegue diminuir os impostos na empresa, essa empresa se torna maior, ela consegue ter uma valorização de capital maior. Então, os dividendos também aí para os acionistas diretamente não é ruim, desde que os impostos para as grandes instituições também sejam rebaixados. O que a gente não pode defender aqui é uma tributação dos dividendos sem que haja uma mudança, um abaixamento aí nos juros, nos impostos cobrados das próprias empresas, porque aí sim a gente estaria piorando. Mas uma coisa tem que vir acompanhada da redução dos impostos. Perfeito, boa. Perfeito. O importante é essa contrapartida que tem que ter. E aí eu já vi, inclusive, Rufino, propostas sendo apresentadas na Câmara, né, para tributação apenas dos dividendos das ações e não dos fundos imobiliários, do que continuaria isentando os fundos imobiliários, né, de imposto de renda. Porém, e aí respondendo sua pergunta, eu acredito que vai chegar em algum momento. Não diria que está tão próximo, mas é algo que a gente vai enfrentar na nossa vida como investidor, que é a tributação, e a gente vai ter que ver qual é a contrapartida que eles vão dar para os fundos imobiliários, já que é um mercado que hoje 70% é formado por pessoa física, né? Investidor institucional não gosta tanto de fundo imobiliário porque não tem isenção, pessoa física adora. Então, se eles conseguirem dar um jeito de trazer uma contrapartida que não vai afastar as pessoas físicas e vai conseguir atrair o institucional, é muito importante. Mas as propostas estão aí sendo jogadas até então. Boa, perfeito. E a gente tem que... É por isso que é difícil da gente opinar sem saber exatamente qual que é a proposta, porque se a gente pensar, né, às vezes a gente acha assim, tributar dividendos vai afetar lá a galera da Bolsa de Valores, só que, na verdade, todas as empresas hoje em dia, até mesmo as microempresas, também têm a isenção de dividendos. Então, se surge uma tributação aí
dos dividendos no geral, por exemplo, né, isso afeta até mesmo quem tem a banca de jornal ali na esquina, porque essas pessoas elas também têm essa isenção ali na distribuição dos dividendos, porque elas já são tributadas lá atrás, e muito, né? A gente sabe o quanto os impostos são grandes aqui no Brasil, então é difícil da gente opinar sem saber exatamente qual seria essa proposta, e eu tenho uma opinião que é a seguinte: a gente não tem que ficar também discutindo e arrumando problema enquanto isso não acontecer, porque é algo que a gente não consegue afetar, né? A gente não consegue realmente ir lá e controlar. Não, agora vai tributar, agora vai mudar aqui. Não, então são os governantes que vão cuidar daquilo lá. Se a gente já faz o nosso papel escolhendo ali quem vai estar lá, pronto, esquece. Acabou a eleição, esquece aquilo, deixa eles lá, porque a gente não tem por que ficar ali se remoendo e reclamando, se a gente não tem nada o que pode fazer. Vamos trabalhar com fatos e não com opiniões do que pode acontecer, né? Senão a gente fica só girando no mesmo lugar. Beleza? Exato, Fino. Então, porque se a gente parar para pensar, se for começar a tributa para todo mundo, né? Então tem gente que acha que aquele problema, aquele risco é só para a pessoa, e aí começa a arrumar algum tipo de desculpa, falando que agora não consegue ganhar dinheiro na bolsa, mas na verdade é uma tributação para todos, não tem quem se safe dessa, não. Exato. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ainda tem mais perguntas de fundos imobiliários antes da gente partir para as ações. Então, vamos primeiro falar sobre fundos imobiliários. Claro que o Gabriel pode contribuir também, como sempre. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta do Osnildo aí, mas que eu não entendi muito bem quando ele falou de início, mas depois eu acho que eu entendi. Se existe, assim, tem como a gente falar qual que tem mais risco no geral, se são os fundos de tijolos ou fundos de papéis? Pô, interessante, porque... Assim, né? Perfeito. Eu vejo até alguns investidores em que não gostam de fundo de papel, porque diz que quando investe em fundo imobiliário quer ter o imóvel, né? Mas, assim, no fundo de papel, existe lá muitos que têm a garantia real, que é justamente a garantia do imóvel que está lá naquela dívida, certo? Então, assim, eu diria que os fundos de tijolo seriam naturalmente menos arriscados, já que eles também pagam um dividendo menor, né? Aquela famosa relação risco-retorno. Mas por serem riscos tão diferentes, uma carteira formada pelos dois, por papel e tijolo, para mim ainda vai ser a melhor opção. Essa diversificação ainda vai ser a melhor redução de risco possível. Boa, perfeito. Então, vamos lá. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir mandando aí. Tem mais uma aqui de fundo imobiliário que eu não tinha visto. Se tem... Deixa eu ver. Vamos lá. Não sei o nome, perguntou o seguinte: estou lendo aqui o prospecto da KNRI de 2020, são 280 páginas. Tem alguma coisa mais específica que eu tenho que procurar nela ou tenho que ler tudo? Perfeito. É justamente dele que eu estava falando quando foi o prospecto de 2020, né? Aí eu vou só lhe falhar nos números, mas o tópico 4 você vai ter lá risco, se eu não me engano, é o tópico 5 que tem lá os riscos. Você também vai ter o tópico de histórico do administrador, histórico do gestor, certo? São tópicos importantes. Você vai ter também o tópico de histórico do fundo, que você vai ter lá as emissões, quanto a emissão captou, certo? Tem também, em alguns prospectos, eles trazem o pipeline, né? O que é o pipeline? Quando o fundo está emitindo, ele está querendo captar dinheiro, no pipeline o gestor já vai botar, eu estou querendo usar esse dinheiro para aquele imóvel X, para aquele imóvel Y, ou seja, ele já te diz o que ele vai fazer com o dinheiro da emissão. Isso é muito bom, porque você pode ler e falar, ele vai alocar meu dinheiro nesse daqui, não concordo, acredito que é uma boa alocação, certo? Então não precisa ler as 280 páginas não, porque tem muita coisa aí, informações da emissão, quem é banco custodiante, banco liquidez, não, certo? Foca nos riscos, histórico da gestão e do administrador, histórico do fundo, que aí você vai ver lá qual a estratégia dele, certo? E se tiver o pipeline, lê o pipeline também, que é muito importante. Boa. Ô, Carlos, isso tudo tem lá no sumário do próprio prospecto, né? Então a pessoa já pode se organizar lá, vai lá no prospecto e ver qual página que tá, porque desses 280 vai economizar bastante tempo. Vai dar umas 30 páginas aí de leitura, 30 dá pra gente filtrar. Ou então pode ir lá ver o relatório que o Carlos e o Gabriel fizeram no Simpla Club, que ele já está muito mais resumido só com as informações mais importantes, né?
Essa justamente o objetivo aí do Simpla Club, para facilitar para os investidores comuns. E para quem não sabe, toda semana a gente está fazendo essas análises de graça ao vivo no YouTube, tá? Então, assim, se você quiser ver todas elas, você tem que entrar no Simpla Club, mas todas as semanas tem alguma disponível, então quando acabar essa live aqui, se você quiser olhar aqui no meu canal mesmo, tá? Da semana passada a gente fez aí a análise do XPML11, que é um fundo imobiliário aí de shoppings, tá? Um dos maiores do Brasil, e do Banco do Brasil, não é isso, Gabriel? Do Banco do Brasil também, a análise das ações do Banco do Brasil também está disponível ainda gratuitamente aqui no canal do YouTube, beleza? Show de bola, então. E agora eu queria que o Gabriel explicasse um pouquinho sobre análise de ações, né? E depois a gente fica aqui respondendo dúvidas gerais de todo mundo. Mandem mais dúvidas aí, tá, galera? Que a participação de vocês é muito importante. Vai lá, Gabriel. Então, Fino, fazendo o contraponto, né, com o fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário? Ele vai ter ali, tanto como o Carlos falou, como os tijolos, como também os fundos de papel. O fundos de tijolos tem ali também alguns problemas intrínsecos a cada tipo de imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel lá de shopping tem tal risco, o imóvel de hospital, de banco, tem outros. Então, com as ações em si, a gente vai ter a mesma analogia, porque existem várias empresas de vários setores. Então, cada tipo de setor vai ter um risco especial. Então, por exemplo, se a gente aborda aqui uma empresa do setor elétrico, por exemplo, aqui a gente já fez várias análises no Simpla também de empresas geradoras de energia, que tem muitas usinas hidrelétricas, por exemplo. Aqui o risco que uma empresa vai ter mais é justamente o fato de não chover, né? Igual a gente já viu que o risco hídrico no Brasil está sendo vários anos. Então, se não chove, não consegue gerar energia através da própria usina hidrelétrica. A gente tem o risco de regulação. Então, assim, esses são riscos específicos do próprio setor elétrico. Então, se a gente fala do risco da Petrobras, que é uma companhia que já atua na venda de petróleo, na venda de gás natural, já são outros riscos. Então, assim, se a gente expandir toda essa nossa visão para todas as empresas, cada empresa tem um risco especial. E isso é que torna as ações um pouco mais complexas, justamente porque existem muito mais opções, até mesmo que os fundos imobiliários. Mas, basicamente, o que a gente tem que olhar, a primeira coisa de todos é olhar a qualidade da empresa, né? Então, se a gente utiliza vários filtros para fazer a nossa análise, obviamente, quanto mais filtros você utiliza, maior a chance que você vai estar certo ao longo do prazo, mas a gente utiliza alguns básicos, né? Então, por exemplo, a gente utiliza o fator de margem líquida, né? Que nada mais é do que o quanto de lucro líquido uma empresa teve em relação à sua receita total. Então, se uma empresa lá vende roupa, por exemplo. Então, se uma empresa consegue vender aquelas roupas um pouco mais caro e sobra mais lucro, isso é interessante para você. Você está participando aí de uma empresa, de uma loja que consegue vender a um preço a mais e ainda assim tem cliente para aquilo, né? Então, quando a gente fala que uma empresa tem uma margem líquida boa, a gente está se referindo ao fato de uma empresa ter boa lucratividade. E isso também aqui é um sinônimo de uma vantagem competitiva, né? Porque tudo que a gente for fazer no mundo das ações, nós temos que procurar empresas que tenham vantagens competitivas, porque são essas empresas que vão conseguir se suportar aí ao longo do prazo. São empresas mais fortalecidas que não existe aí, não tem outras empresas tão boas quanto essa. Então, se a gente pensar no universo de tempo realmente muito longo, a gente tem que procurar essas empresas que são protegidas. Então, aquela companhia lá que tem uma margem líquida alta, isso aqui é um indício, né? Porque se a gente pensar que o caso, vamos citar que o caso das lojas americanas, da Via Varejo, que é a dona da Casa Bahia, está o caso da Magazine Luiza. São empresas que vendem coisas muito semelhantes a uma da outra, né? Então, se vende televisão da Samsung na outra também vai vender. Então, enfim, são produtos ali realmente muito próximos. Então, por si só, não existe uma vantagem competitiva uma da outra. Então, o setor de varejo ele não tem essa vantagem, você vai ver ali uma margem líquida muito pequena, justamente porque a companhia não consegue colocar muito lucro em cima daquele produto final. Por outro lado, os setores têm uma margem líquida muito maior, que dá segurança para a gente. Então, o primeiro ponto de todos é procurar realmente empresas que tenham boa lucratividade. Segundo ponto é a rentabilidade, né? Porque a lucratividade mede o quanto você ganha, é o seu lucro líquido. Já a rentabilidade vai avaliar a qualidade desse lucro líquido. Vai avaliar se você precisa investir muito dinheiro para realmente ter aquele retorno de volta. Porque não adianta nada você ganhar muito dinheiro, mas também ter que investir muito dinheiro naquela empresa. Então, aí você analisa a rentabilidade. A gente tem aqui o parâmetro que chama ROI. É o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se a empresa tem um ROI muito alto, quer dizer que a rentabilidade dela é muito boa, que ela conseguiu ganhar dinheiro sem precisar necessariamente de investir muito capital naquela empresa. Então, que mais uma vez, é aqui a gente consegue perceber uma empresa que tem uma vantagem competitiva mais forte,
Porque se ela ganha dinheiro sem precisar investir tanto, quer dizer que ela é muito mais fortalecida, né? Então, citando aqui o caso de várias companhias, algumas seguradoras, vamos citar aqui o caso da Smiles, né? Aquela companhia de fidelidade da Gol. É uma companhia que tem uma vantagem competitiva, por si só, muito forte, porque ela é a única empresa que faz ali atuação no canal de vendas da Gol. Então, ela não tem concorrência naquele setor. Então, por si só, tem uma vantagem competitiva muito forte. E quando a gente vai lá olhar o ROI da empresa, a gente vê também que é um ROI muito alto. Então, essas duas primeiras coisas, rentabilidade e lucratividade. Terceiro ponto nada adianta uma empresa realmente ganhar muito dinheiro, ter uma rentabilidade muito boa, mas se ela gasta a maior parte do dinheiro dela, do capital dela, através de dívida. Então, o terceiro ponto fundamental para a gente completar essa tríade aí é o fato de analisar a dívida líquida da empresa, né? Porque senão a empresa vai gastar realmente todo o dinheiro que ela tinha para continuar crescendo. Então, o indicador que a gente olha é o dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, isso significa quanto que a companhia tem de dívida menos de caixa, e comparado a isso, a quanto de lucro operacional que ela tem. Então, o EBITDA é o lucro operacional. Então, se a companhia tem lá dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, quer dizer que ela vai demorar 3 anos para conseguir gerar lucro operacional suficiente para pagar aquela dívida. Então, a gente também tem que olhar aí uma empresa que tem a saúde financeira intacta. Então, com essas 3 coisas, tenho certeza que as pessoas já vão conseguir eliminar a maior parte, tá, das empresas, e assim já ter uma análise muito mais direcionada àquelas empresas que de fato são boas. Só depois que passou por esse filtro da qualidade que a gente vai olhar o preço da ação em si. Certinho? Boa, show de bola. E só vou trazer um complemento, né? Porque por isso que eu gosto bastante do trabalho que a gente faz lá no Simpla, porque assim, eu já ouvi uma frase, né? Resultados, eles são a medida do passado. Quando a gente analisa o resultado da empresa, a gente está vendo o que ela fez. E quando a gente compra uma ação, a gente está buscando a capacidade dela de entregar resultados futuros. E o que garante resultado futuro? São fundamentos. E aí, quando a gente faz análise lá no Simpla, quando você e Gabriel entram lá e leem os números da empresa, e dentro dos números, olhando o histórico, você fala, ó, ela tem esse fundamento aqui. Ela tem um fundamento que garante que esses resultados vão continuar. Ela tem uma escala melhor que os concorrentes. Ela tem uma barreira de entrada muito grande, ou seja, para um novo concorrente chegar lá e atrapalhar as margens delas é difícil. Então, assim, isso é fundamento. Não é o resultado. O resultado ele só reflete o fundamento que a empresa tem. Então, por isso que essa análise é muito importante, porque a gente consegue enxergar fundamento e é eles que vão nos garantir um bom resultado. Boa, muito bom. Eu ia perguntar uma questão aqui. Gabriel, e onde que você vai buscar esses dados para fazer essas análises? Boa, aqui então é parecido aqui um pouco com os fundos imobiliários, né? O Carlos já citou os formulários gerenciais, os prospectos. Nas ações também isso existe, tá? Então existe formulário de referência, que você pode achar tanto no site do site de relações com investidores das empresas. Então a pessoa vai lá e digita, por exemplo, Ambev RI, relações com investidores. Vai lá, abre diretamente o site do RI da Ambev. Lá você vai procurar pelo seguinte, formulário de referência. Então, é um documento completíssimo, você vai ter todas as informações principais da empresa. Da mesma forma, vai olhar os principais riscos, a história da empresa também é muito importante para a gente levar isso em consideração na análise. Vai olhar aí qual que é a atividade do emissor, né? Então, tudo que ele faz. Bom, se a Petrobras é uma empresa que vende petróleo, como que ela faz que ela venda? Nesse relatório vai mostrar, ela tem que fazer perfuração, construir a plataforma, captar ali o petróleo, extrair o petróleo, fazer o tratamento, depois fazer a distribuição, enfim, todo o passo a passo que a empresa tem para fazer, né? Então, isso a gente começa a identificar realmente aquelas empresas as empresas melhores, que conseguem realmente ter uma abordagem um pouco melhor. Da mesma forma, nesse formulário de referência, você vai conseguir encontrar o próprio comentário dos diretores, o que os diretores esperam do futuro da empresa, quem são os acionistas controladores, também isso é muito importante, porque eu já vi até que tem uma pergunta aqui do Rodrigo Gomes relacionada a isso, né? Empresas com filiações ao governo. Então, se você quer conhecer, aqui no caso já citou a Thaisa, mas se quer conhecer um pouco mais sobre o próprio controle de outras empresas, nesse formulário de referência você também vai ver qual a porcentagem de cada acionista tem, porque de fato, se a gente vê que algum acionista já apresentou problema no passado, né, como por exemplo a empresa Ipera, que já foi envolvida em escândalo de corrupção, a JBS, as empresas estatais, todas elas você vai conseguir ver quem de fato é o acionista controlador, quanto ele recebe, também às vezes muitas companhias têm um pagamento de salários muito alto, né, que acaba entrando em conflito de interesse. Então, nesse formulário de referência, você vai encontrar tudo. Então, esse formulário, você vai conseguir encontrar as informações da empresa em si.
Agora, se você quer conhecer um pouco mais sobre os próprios indicadores, os dados, sobre a margem líquida, o ROI, a dívida líquida que eu falei aqui antes, esses números em si você vai encontrar em alguns sites também gratuitos, isso é a grande vantagem. Então você pode entrar no Suno Analítica, recentemente até reformulou o site, está bem completinho, está bem bacana. Você consegue ver no Status Invest e também no site Fundamentei. E o mais interessante é porque você consegue ver não só do ano, né, de 2020, 2021 no caso, mas também ver todos os anos anteriores. Porque até vai de conta que o Carlos falou, né? Porque nada adianta você ver uma empresa que tem um número muito bacana agora, um número realmente bem redondinho, mas lá no passado a empresa já foi toda avacalhada, a empresa já teve vários problemas operacionais. Então, às vezes acontece algumas coisas tão pontuais que naquele ano que você está olhando, a empresa pode parecer ser boa. Mas a partir do momento que você olha todo o histórico da empresa, você já começa a realmente imaginar o que está por trás daquilo, né? Então, é muito interessante você ver o histórico da empresa nesses 3 sites aí que eu citei, porque tenho certeza que a pessoa vai estar muito mais preparada no futuro. Boa, show de bola, que aula. Galera, mandem suas dúvidas aí então, tá? Para a gente conseguir aqui ficar trocando uma ideia nessa, que é a última aula aí, focada em investimentos do curso Nefip. O Marco Aurélio já pontuou muito bem aí, né, para vocês divulgarem esse curso com os amigos de vocês, porque essas aulas, todas essas 12 aulas, elas ainda estão gravadas aqui no canal, tá? Então tem uma playlist aí com todas as aulas desse curso e em breve a gente vai ter mais um curso da UFJF aí, tá? Então fiquem atentos que a gente vai retornar. E vamos mandando as dúvidas aí de vocês, tá? Rufino, deixa eu só te interromper um bocadinho, que eu comecei a responder a pergunta do Rodrigo, mas acabei que eu não terminei, que eu engatei em outro tema, né? Mas porque ele perguntou assim pra gente, se é arriscado investir nas empresas que têm filiações ao governo. Bom, isso também é uma coisa que a gente leva em consideração nas nossas análises, né? Então, se toda empresa tem uma participação do governo, no capital social da empresa, quer dizer que ela tem um risco de governança corporativa, né? Justamente porque o governo aí de 4 em 4 anos pode mudar, pode sofrer alteração na política, na diretoria, na gestão da empresa. Então, isso sim está embutido em um dos riscos que a empresa corre. Então, justamente por essa empresa ter um risco a mais, é normal, é histórico isso, que as companhias negociam com prêmio, né? O que é o prêmio? É um desconto a mais. Né? Se a empresa tem mais risco, você deve pagar também um preço mais barato por ela. E isso a gente vê aqui nas principais estatais. Então, está no caso do Banco do Brasil, da Eletrobras, a Petrobras, que são empresas aí que, historicamente, quando você faz comparação com outras empresas do mesmo setor, você encontra esse desconto. Boa. O próprio, acho que é o Rodrigo mesmo, ele fez uma outra pergunta que é interessante. Ele perguntou para ações, mas eu acho que a gente pode abranger para fundos imobiliários também, para os dois falarem sobre isso, né? O Rodrigo perguntou como que a gente analisa a questão da margem de segurança para evitar pagar caro numa ação, mesmo ela parecendo promissora. Ele está fazendo uma pergunta aí mais de valuation, né, em relação a valuation, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gabriel, primeiro. Perfeito, uma ótima pergunta. Realmente uma pessoa que já chegou nesse nível já está bem atenta aí às principais nuances da empresa. Bom, isso aqui é uma coisa subjetiva, tá? Não existe uma regra, você tem que adotar tanto e tanto. Cada pessoa vai encontrar o que ela acha melhor para ela. Agora, vários livros, né, escritos por várias pessoas muito famosas da área, consideram uma margem de segurança na casa dos 20%. Então, se você achou algum preço justo da ação, quer dizer que aquela companhia deve negociar próximo daquilo, né? Porém, o processo de valuation como um todo, ele encontra muitos erros, tá? Porque tem várias coisas que realmente são subjetivas. Então, não tem como você afirmar que uma empresa daqui a 10 anos vai estar vendendo tal produto a tal preço. Então, é uma coisa realmente que envolve muito feeling, né, das pessoas que estão fazendo. Então, justamente por haver uma estimativa de erro muito grande naquele processo, você tem que considerar uma margem de segurança, de tal maneira a não errar ali seu preço justo com tanta imprecisão. Então, uma margem de segurança de 20%, eu acho que você já vai estar bem mais seguro em relação a isso, tá? E é realmente primordial que você tenha pelo menos isso, 20%. Boa, Carlos, como que é no caso dos fundos imobiliários aí? E falando agora do valuation de fundos imobiliários, né? Aí volta naquele papo que a gente falou, né? Que é um pouco mais simples do que as ações. Então, a principal fórmula que eu uso hoje para fazer valuation de fundos imobiliários, o conhecido como modelo de Gordon, dentro da própria fórmula já existe a margem de segurança, né? Porque a fórmula ela se baseia basicamente em a fórmula vai te dizer qual preço você tem que pagar por aquele fundo imobiliário
para você estar ganhando mais do que a renda fixa, porque a gente faz essa comparação, né? Se a renda fixa me paga 4% ao ano, eu quero chegar na renda variável e ganhar 6, 7. Por quê? Porque eu estou correndo o risco da renda variável. E esse 6, 7 é justamente a gente que define. Então, quando a gente pegar lá a taxa que a renda fixa está pagando e colocar um prêmio, que é a gente que vai escolher. Então, se eu quiser ser mais conservador, eu falo, ó, vou botar que eu só quero ganhar mais 1% acima da renda fixa. Então, vai ficar 4 mais 1, e aí eu vou usar essa taxa de 5% para fazer o valor do fundo imobiliário. Mas a pessoa pode falar, não, eu quero botar 2%. Quando você automaticamente se colocar 2%, a fórmula vai te dizer, ó, você vai ter que pagar mais barato pelo fundo. Então, quem bota 1% vai achar, por exemplo, um preço ali de 110. Quem bota 2% vai achar um preço de 90, por exemplo. Então, ele fala, ó, você tem que pagar 90 para conseguir ganhar esses 2% a mais que você está querendo. Então, a própria fórmula de Gordon, né, no valuation de fundos imobiliários, já embute essa margem de segurança. E aí fica a cargo do investidor colocar o prêmio que ele quer ganhar. Perfeito, cara. Só para complementar aqui o que o Carlos falou, no Simpla Club a gente faz uma abordagem tanto quanto diferente, né, dessa própria pergunta. A gente não faz o valuation em si para encontrar um preço justo, encontrar um preço-alvo, nem nada do tipo. Então vai bem na linha do que o Carlos falou. A gente tenta fazer uma estimativa reversa. A gente vê ali o quanto que aquela empresa está sendo negociada. Por exemplo, aqui o caso da Itaúsa, a gente vê que está sendo negociada na casa dos 11, 10 e poucos reais. Então a gente pega esse preço e faz uma estimativa reversa. A gente vê assim, ó, o mercado espera que aquela empresa cresça a 5% ao ano, a 10% ao ano, o que seja. Então, se você acha que é plausível, se você acha que a empresa tem qualidade suficiente para conseguir bater aquela expectativa do mercado, é muito provável que aquela empresa aí, se ela conseguir crescer além do mercado, é muito provável que ela cresça, né? Então, por exemplo, a gente fez lá nos nossos relatórios a análise da Magazine Luiza. Então, a gente encontrou que é uma companhia que tem que crescer aí na faixa de 25%, 30% ao ano. Então, realmente, uma coisa muito robusta. Então, se você acha que a Magazine Luiza em si não tem condições de crescer 30% ao ano durante os próximos 10 anos, quer dizer que aquela ação está cara. Agora, se você acha que a Magazine Luiza consegue crescer acima de 30%, aí sim é uma empresa barata, né, que aí você pode tomar essa próxima decisão. Boa. Isso é uma coisa nova, inclusive, tá, galera? Porque, assim, ao invés da gente tentar falar que, não, eu sei quanto que essa empresa vai valer, eu sei o preço justo, né? Querendo ou não, é algo muito subjetivo, mesmo para analistas muitíssimo experientes, normalmente não conseguem entrar em consenso, tá? Então, a gente simplesmente fala, não quero saber quanto que realmente é o preço justo, eu quero ver o quanto que o mercado está achando que é o preço justo, na verdade, o contrário, né? Quanto que o mercado está esperando para crescimento daquela ação ali, e aí sim a gente vê se está em linha com o crescimento que a empresa está hoje, ou então se está muito acima ou muito abaixo, né? E aí acaba sendo algo mais, como se diz, né? mais plausível, tá? Perguntaram aí se no Simpla Club também tem análise de small caps. Pode falar aí, Gabriel. Não só small caps, como também a gente falou de micro caps, né, que são as empresas menores do que as próprias small caps. Já falamos aí da Shoes, que é uma companhia que atua na venda de motores elétricos, de tintas, vernizes. Então a gente já fez essa abordagem desde as micro caps até as grandes empresas. Então a gente já tem um leque aí de abordagem bem amplo já. Boa. Tá, essa aqui já foi. Deixa eu ver aqui. Como eu vejo a exposição de uma empresa ao mercado internacional? Também é uma pergunta meio subjetiva, mas se puder falar aí um pouquinho, Gabriel. Perfeito, perfeito. Essa análise também a gente leva em consideração, porque é muito importante, né? Aquelas empresas que conseguem ter uma exposição ao mercado internacional tendem a ser mais protegidas, porque ela consegue balancear tanto as vendas no Brasil, como também as vendas em dólar. Então, uma coisa acaba contrabalanceando a outra. Isso é muito importante. Boa pergunta. Então, como que você vai fazer essa análise? Nesse mesmo formulário de referência que você vai encontrar lá no site de relações com investidores da empresa, ou também no site da B3, tá? Na B3 você também encontra esse tipo de informação. Aí lá no tópico, atividades do emissor, que é o tópico 7. Então, nesse tópico 7, ele vai falar tudo o que a empresa faz, né? Igual eu falei, ela vai tratar todo o passo a passo de produção, distribuição, comercialização daquele produto, e vai mostrar quem são os principais clientes, quem são os principais fornecedores, para quem que a empresa vende, né? Se é mercado internacional, mercado totalmente voltado para o Brasil. Então, lá
no formulário de referência você vai encontrar. Então, por exemplo, o caso da Suzano, mostrou lá no formulário de referência que a companhia consegue ter uma venda aí de quase 45% só para o internacional, coisa do tipo. Então, tudo relacionado às atividades do emissor, você vai encontrar nesse documento. Boa. O Hudson perguntou, imagina que a empresa ela não tem um passado muito bom, mas nos últimos anos ela vem apresentando bons resultados. A partir de quanto tempo os números da empresa, os bons números da empresa passam a ser confiáveis? 5 anos, 10 anos? Eu acho que isso aí pode se estender também a fundos imobiliários, né? Quando que a gente começa a ver um histórico que diz que aquele fundo ou aquela ação realmente agora mudaram seus fundamentos, por exemplo, melhoraram seus fundamentos? Quer começar, Carlos? Vamos lá. Bom, uma ótima pergunta, né? Porque entraria naquele case lá do turnaround, né? Que está muito famoso agora, com o Via Varejo melhorando seus resultados, certo? Então, assim, falando até de fundos de investimento, e não mais só de fundos de investimento imobiliário, né? Eu vejo muitos autores defendendo para você olhar um histórico de, no mínimo, 3 anos, certo? Então, puxando esse gancho, eu faria a mesma coisa. Então, hoje, citar um exemplo de um fundo que estava com a governança ruim, e aí o BTG, né, o BTLG, é um fundo de galpão que estava com a governança ruim, o BTG assumiu, botou ele como um dos seus fundos principais, e agora está fazendo novas emissões para captar mais dinheiro e para fazer novas alocações, porque o fundo realmente tinha ficado para trás, né, tinha ficado ali, vamos dizer assim, num limbo, né, pela outra gestora. Só que eu ainda continuo achando muito arriscado. Mesmo acreditando que o BTG é capaz, mesmo vendo que a nova emissão está trazendo muito valor para o fundo, eu estou achando que isso é um movimento muito inicial. Então, eu respeito muito esses 3 anos de histórico, né? Se você realmente gostar muito, você pode diminuir para 2, mas eu não levaria em consideração 1 ano de melhora, né? Eu gostaria bastante de ver essa melhora realmente acontecendo, o fundo começando a pagar dividendos constantes, a gestão tendo uma comunicação melhor com o investidor, porque isso, para mim, é essencial, né? Nosso último relatório XPML foi uma das coisas que eu bati muito, e que a gente elogiou bastante, que é a comunicação com o investidor, porque tem gestor antigo aí que nem gosta de conversar com a gente, ou seja, nem informação para a gente ele dá. Então, sempre que você buscar um fundo que está fazendo esse processo de turnaround, leve em consideração 2, 3 anos de melhora, 2, 3 anos de dividendos constantes, e se a nova gestão está sendo capaz de comunicar bem os dados, né? Se comunicar bem com o investidor, pessoa física. Perfeito, eu vou bem na linha do Carlos, que novamente também acho que uns 3 anos já é o suficiente para você começar a ter mais segurança da empresa, né? E qual que é a melhor maneira que eu utilizo para ver se a empresa realmente está melhorando? Eu não uso somente a análise dos múltiplos, né, dos indicadores em si. Como eu já falei, às vezes pode acontecer efeitos não recorrentes. Então, às vezes, durante 3 anos, vamos pegar aqui um caso de uma empresa de shoppings, né? Então, durante 3 anos aí, ela foi vendendo shopping. Então, assim, vai chegar um momento que ela não tem mais shopping para vender. Então, aquele efeito não recorrente acabou. Então, se você analisou nos últimos 3 anos, que são os últimos 3 anos que a empresa vendeu shopping, você vai chegar a uma conclusão, uma premissa errada. Então, acho que a forma mais segura de você realmente analisar esse tipo de informação é através da própria mensagem da administração. Então, você vai lá nos relatórios da empresa, né? Todas as empresas têm que divulgar isso trimestralmente e principalmente no último trimestre. Então, agora a gente está no período aí de divulgação dos resultados de 2020. Então, lá o presidente, o presidente do Conselho Administrativo vai fazer uma carta direcionada aos acionistas que vai falar tudo aquilo que a empresa fez ao longo dos anos. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo agora o relatório da Eletrobras, e isso fica muito claro, né? Então, até 2016, 2017, é uma companhia que teve vários problemas operacionais, não só por causa da própria empresa, mas também por conjuntura política e econômica como um todo. Então, a partir de 2017, a companhia começou a fazer várias coisas novas. Começou aí a vender os prédios comerciais, mudou a sede da empresa para um lugar mais barato, conseguiu vender todas as distribuidoras, vender aquelas operações que não eram rentáveis para a empresa. Então, assim, você consegue perceber, a partir do momento que a empresa começou a adotar determinadas atitudes, determinadas ações, que é uma empresa que está caminhando para uma coisa que é alinhada com o seu interesse. Você quer uma empresa enxuta, que tenha baixos gastos, que tenha boa produtividade. Então, você vai encontrar essas principais informações nas mensagens da administração, lá nos relatórios que ela divulga. É a melhor forma, disparado, para você ver o que a diretoria está trabalhando, né? Para você ver se é uma coisa realmente duradoura, recorrente, ou é uma coisa passageira. Perfeito, ótimo complemento, eu ia falar justamente isso. E o Osnildo perguntou aí agora também, de quanto em quanto tempo
vocês acham que precisa rever uma análise, né, para ver se os fundamentos eles continuam sólidos, ou então se mudou os fundamentos, beleza, vai ficar olhando de 3 em 3 meses, ou anualmente, ou nem precisa ser anualmente, o que vocês acham? Perfeito. Realmente, aqui também cada investidor consegue adotar de uma determinada maneira, né? Agora, eu acho que se você olhar de 3 em 3 meses, já está fazendo mais que sua obrigação, já vai estar muito protegido. Se você tem uma empresa e realmente você acredita tanto, você acha que ela vai ser muito boa para o futuro, você olhando aquilo de semestre em semestre, até mesmo de ano em ano, só para ver se naquele determinado ano a companhia teve determinado desempenho, você já está muito protegido, tá? Você não precisa ficar aí, eu sei que é uma filosofia que faz parte de nós três aqui, de ficar olhando notícias, de ficar olhando comentário, coisas pontuais, porque se uma empresa é boa, ela vai ser boa para o futuro. Não vai ser uma notícia ali do mercado, uma coisa pequena que vai afetar a empresa. Então, de semestre em semestre, até mesmo ano em ano, já está muito bem. Boa. Perfeito. E no caso... E falando dos fundos, né? Os fundos, eles têm o documento, o relatório gerencial, que ele é divulgado mensalmente. E aí, ele é bem resumido, certo? E aí, a minha recomendação é justamente ler o relatório mensalmente. Por quê? Porque conforme você vai lendo os relatórios, você já vai pegando quais são as partes importantes. Lá no início do relatório tem lá comentários do gestor, que aí ele explica, né, 2 parágrafos, 3 parágrafos, o que aconteceu no fundo no último mês. Tem umas partes que a gente costuma pular, que é liquidez, rentabilidade histórica, que ele só fica atualizando isso mês a mês, certo? Então, um relatório aí que vai ter 10, 15 páginas, a gente consegue matar a leitura aí com 7 páginas tranquilamente. E aí, seguindo o que o Gabriel falou, né, tem fundos que a gente já confia mais, que aí eu leio trimestralmente os relatórios, vejo o que realmente aconteceu, se aconteceu alguma coisa muito absurda, né, em mudança de vacância, algo do tipo, aí eu vou buscar esse relatório, mas normalmente para os fundos mais arriscados, mensalmente, para os fundos de maior confiança, trimestralmente, semestralmente. E aí também, uma última sugestão, né, foi uma coisa que eu comecei a fazer na minha carteira, eu dei nota para meus fundos imobiliários. Criei uma tabelinha assim, que eu dou nota para eles, né, na verdade, a nota varia de 0 a 200, certo? E aí, anualmente, eu só vejo ali se naquele ano essa nota mudou, se a nota melhorou, a nota piorou, e aí eu busco saber o que aconteceu com essa nota. Mas isso aí é uma revisão que eu faço anual mesmo na carteira, só para fazer esse apanhado mesmo. Legal, show de bola. Vocês fazem algum filtro nas empresas ou fundos imobiliários antes de fazer um estudo mais profundo ou saem olhando todas elas? Fala aí primeiro, Gabriel. Rufino, em termos de setor, eu não entendi muito bem a pergunta. Não. A pergunta foi a seguinte, ó, nas palavras. Como fazem uma peneira quando estão decidindo quais empresas estudar profundamente? É assim, se tem algum filtro inicial que você fala, ó, essa aqui eu não compro de jeito nenhum, então você nem analisa. Perfeito. Então, minha resposta vai ser bem baseada no que eu falei lá no começo da apresentação, né? Olhar a lucratividade da empresa, a rentabilidade e a dívida. São os 3 pontos principais, né? Obviamente, quando a gente faz uma análise muito mais detalhada, a gente tem que ver muito mais do que somente esses 3 indicadores, né? Mas a primeira peneira, e aqui de longe já vai eliminar muita empresa, são esses 3 indicadores. Então, fazendo isso, já vai estar aí, vai ter peneirado muito bem. Agora, boa, como também eu falei, né? Você não pode fazer essa análise somente para o ano presente. Tenta também fazer esses mesmos 3 indicadores para os anos passados e ver se as companhias aí já teve algum problema de dívida, já teve algum problema de operar no prejuízo, que também se pode indicar que tem algum problema específico. Boa. Foi até uma coisa que a gente conversou ontem, né, Rufino, na nossa live respondendo dúvidas. Meu primeiro filtro é no setor. Eu tenho hoje 5 setores de fundos imobiliários que eu gosto bastante, que eu gosto de me expor, que são galpões, shoppings, lajes, fundos de papel e fundos de varejo. Depois de fazer esse filtro, uma coisa que eu não abro mão é de investir em fundos multi, aqueles que têm mais de um ativo, mais de uma região, né, imóveis espalhados por todo o país e mais de um inquilino. Então, tem vários inquilinos aí gerando receita. Então, esses 2 primeiros filtros, né, o setor e o multi, eu não abro mão de jeito nenhum. Deixa eu roubar um pouquinho a resposta do Carlos, então. E também vou nessa de analisar o setor, né? Porque isso é muito importante. Igual no fundos imobiliários existe isso, nas empresas, nas ações também existe, né? Então, tem alguns setores aqui que eu prefiro me afastar, justamente porque tem um risco um pouco maior, não tem uma garantia, uma segurança do mesmo fato. Então, não gosto muito de empresas do varejo, não gosto de empresas mais comoditizadas, são realmente prefiro afastar. E aqueles setores que eu gosto, tendem
a ter aí aqueles 3 indicadores que eu citei, tende a ter melhor, uma margem líquida maior, dívida mais controlada. Então eu sigo na mesma linha do Carlos aí. Boa. Galera, aqui eu tô deixando os dois falarem mais, que os caras são feras, são muito feras, né? Primeira vez que eles vêm aqui, para vocês conhecerem eles. E essa parte dos filtros, né? A gente tá falando aqui, eles estão falando, inclusive, filtros para fazerem os próprios investimentos. E aí vai muito em linha com a nossa filosofia de investimentos, mas como um papel de analista, no caso, né? Eles podem fazer as análises mais aprofundadas de qualquer empresa que vocês pedirem, no caso. Então, assim, lá no Simpla Club, as empresas que são escolhidas lá, na verdade, são escolhidas normalmente pelos assinantes, né? Os assinantes falam ali, eu quero que analise tal empresa, quem está pedindo mais, ou fundo imobiliário, claro, os que são mais pedidos, eles fazem as análises aí mais completas, né? E agora eu tô vendo ali que tem algumas pessoas perguntando sobre ações e fundos específicos. Eu acho que aqui a gente tem mais 20 minutinhos de live, e aí a gente pode falar um pouquinho também sobre essas ações e fundos mais específicos. Podem colocar nos comentários alguns que vocês querem que a gente faça alguns comentários bem rápidos. E a primeira que apareceu aí foi a Cogna, né? Tinha que ser. Diz aí, Gabriel, o que você acha um pouquinho da Cogna? Essa empresa tem o que falar. Ano passado teve vários investidores que tentaram arriscar um pouco mais em cima da empresa e acabaram tomando uma das piores quedas, né? Com os bancos entraram na negociação, então é uma empresa que ficou muito famosa por causa disso. Agora, a Cogna em si, ela é uma companhia de educação, para quem não conhece, mas que sempre foi voltada muito ao setor presencial, na educação presencial. Então, justamente por causa disso, a empresa ela é muito mais abalada do que as outras concorrentes dela. Então, a empresa tem dificuldades no seu histórico, já teve problemas operacionais, já teve problemas com dívidas, já tentou vender uma empresa a um preço um pouco mais caro, não conseguiu. Então, mostra que a qualidade da empresa em si não é tão forte. E, aliado a isso tudo, o fato da educação ser presencial. Então, a gente está aí mais de ano, né? Fazendo um ano agora com esse problema do Covid. Então, a receita da companhia, o lucro operacional da empresa foi totalmente abalado. Então, uma empresa hoje que tem uma saúde financeira bem realmente prejudicada por causa disso, que a gente não sabe realmente qual vai ser o futuro, né, da educação brasileira. A gente não sabe se essa forma de EAD ou até um mix, né, presencial e EAD vai continuar presente. Então, é um setor ainda que tem um risco muito forte, justamente porque a gente consegue ver como que vai ser lá para frente. A gente vê que a digitalização está sendo cada vez mais presente. A gente não sabe como que a Cogna vai se adaptar a esse novo cenário. Boa, perfeito. Para quem não conhece a Cogna aí, ó, ela é dona das marcas aqui na nossa região de Juiz de Fora, que talvez vocês conheçam, Pitágoras, por exemplo, Unopar, Anglo, enfim, são várias marcas conhecidas aí do setor de educação. Vamos lá, mais algumas aqui. Tá, na verdade o José Ricardo pediu para o Carlos repetir os setores dos fundos imobiliários que ele citou. Então, vamos lá. Ó, galpões logísticos, né, que está num momento fantástico no Brasil atualmente. Shoppings, esse não está passando por um momento tão bom, mas eu tenho bastante fé nesse setor. Acredito que o brasileiro adora shopping. Lajes corporativas. Papel, né, fundos de papel, aqueles fundos de CRI. E varejo, é um setor novo, né, que tem poucos fundos ainda, normalmente tem 2 bons fundos hoje, certo? Mas é um setor também que tem muito potencial, fundos que estão alugando aí para Sans Clube, Pão de Açúcar, é um setor também bastante legal. Quais são esses fundos aí de varejo, Carlos? É o HGRU, da Credit Suisse, e o TRXF. O TRXF, ele entra naquele quesito lá de meio de turnaround, porque o trabalho da gestão era muito ruim, só que ela vem se consertando agora, é um fundo ainda mais arriscado, mas está mostrando potencial interessante com os imóveis do Pão de Açúcar. Legal, show de bola. O Francisco está perguntando aí, Gabriel, sobre Banrisul, se o preço compensa o risco de ser controlado pelo Estado, se tem bons fundamentos. Olha, em relação aos múltiplos do banco, a gente vê que ele está bem descontado, tá? É um dos bancos mais descontados de todo o setor. Agora, também envolve vários riscos, né? O Banrisul teve muito problema de digitalização, um processo lá que começou já bem tardio, enquanto os outros grandes bancos já começaram a se expandir. E outro ponto, né? O Banrisul ele é muito concentrado somente no Rio Grande do Sul. Ele não tem força em outros estados brasileiros. Então lá, ele já teve alguns erros durante o tempo,
porque o Rio Grande do Sul como um todo, né, é um estado que produz muito, enfim, alguns produtos agropecuários, arroz, alguns grãos, e o banco nunca aproveitou realmente, de fato, todo esse potencial do estado. Começou agora tanto essa operação de crédito, de empréstimo para o setor agropecuário e também fazendo a sua digitalização. Mas eu ainda acho que, justamente pelo fato das fintechs, né, estarem crescendo tanto, essas fintechs vão conseguir prejudicar um pouco mais os pequenos bancos do que os grandes bancos. E aqui o Banrisul entra esses pequenos bancos. Então, se ele realmente não tiver toda essa força para cada vez mais tornar digitalizado, eu acho que ele pode ser muito prejudicado com o avanço das fintechs, justamente porque agora as fintechs, como um todo, elas não precisam estar presentes fisicamente, né? Tudo consegue fazer através enfim, das redes sociais, da internet bank, coisa do tipo. Então o Banrisul tem esse risco a mais. Boa, além do fato de ser aí, no caso, controlado pelo Estado, né? Então tem mais riscos além dos que você mesmo tinha pontuado, Francisco. E uma empresa aí que a gente já fez, inclusive, análise lá no Simpla Club e que também tem muita gente falado sobre ela, é a Sanepar, né? Será que você pode comentar um pouquinho para a gente, Gabriel? Perfeito, Rufino. É mais um caso aqui de empresa estatal, né? Sanepar é do estado do Paraná. E que, assim, a companhia ela vinha tendo resultados muito promissores. Ela estava realmente avançando. Se a gente pegar a qualidade da Sanepar com as demais empresas de saneamento e água do Brasil, é uma companhia que se destaca muito, tá? Inclusive a mais aí do que a Copasa, que quem é de Ubá, de fora, que em Minas Gerais conhece bem, que tem vários problemas aí bem específicos da Copasa. Então, assim, a Sanepar ela se destaca, ela consegue ter menos perda de água, tá? Porque se a gente pegar aqui a Copasa, ela tem, só de curiosidade, né? Ela tem 30% de perda de água. Então, você imagina realmente que é uma perda muito forte. A Sanepar já é um pouco mais reduzido. Então, a Sanepar, em termos de qualidade, em comparação com as principais empresas do setor, ela é muito avançada. Agora, justamente o fato da Sanepar ter caído tanto, do começo, do final do ano passado até o começo desse ano, envolve o fato da intervenção do governo, né? Porque a empresa ia conseguir fazer um reajuste mais alto, ia conseguir renovar seus contratos com um percentual mais caro aí do seu serviço e ganhar mais dinheiro. Só que o governo foi lá, interviu, e agora a empresa não consegue repassar isso da maneira que ela queria para os seus consumidores. Então ela vai ganhar menos dinheiro do que ela achava que ela poderia. Então esse aqui é um dos motivos que fez a Sanepar desvalorizar tanto. Mas em termos de qualidade, ela é a melhor do setor. Boa. Show de bola. Estão perguntando agora também sobre... na verdade, vou pular algumas aqui, mas porque perguntaram disso bastante essa semana para mim lá no meu Instagram também, sobre a Petz. O que vocês acham da Petz? Bom, foi uma empresa também que eu fiz um vídeo recentemente lá pro meu canal também, tá bem completinha a análise lá. Agora, a Petz, ela tá aproveitando de várias coisas em específico, né? Primeiro é o fato que as pessoas agora estão todas dentro de casa, estão gastando menos dinheiro com coisa na rua, entretenimento, coisa do tipo. Então, os gastos agora virou para os cachorrinhos, né? Para os animais de estimação e toda essa parte. E, além disso, a gente está passando por um processo de humanização dos animais. Então, a gente vê que as pessoas realmente estão investindo muito mais, comprando roupa, comprando melhor alimento, comprando vários brinquedos, coisa do tipo. Então, a Petz, ela se beneficia tanto pelo mercado, está em plena expansão, tá? O mercado que cresce muito, e o Brasil ainda tem muito que crescer em relação a isso, e, principalmente, é uma empresa que enfrenta um mercado totalmente fragmentado, que não tem outra empresa do mesmo porte da Petz. Então, se a gente junta todas as informações, a gente vê que a Petz é, sim, uma empresa que tem um potencial muito grande. Isso porque, lá nos Estados Unidos, essa empresa tem 50% de market share, né, que é a participação de mercado, 50%. Aqui no Brasil, só 5%. Então, é um potencial enorme que ela tem, principalmente analisando o mercado de atuação dela, que não para de crescer. Boa. Agora um fundo imobiliário aí, estão perguntando do XPLG11. Você pode falar um pouquinho para a gente, Carlos? Falo sim. XPLG11, um dos maiores fundos de galpão que a gente tem, certo? Salvo engano, o segundo ou terceiro maior fundo de galpão, também gerido pela XP, que foi o nosso relatório lá de XPML. Então, assim, em termos de gestão, a gente pode elogiar bastante. O time da XP é muito competente e, de novo, tem uma comunicação excelente com o investidor. Se você entrar no site de XPLG, você vai conseguir minerar ali várias informações importantes. O que acontece? XPLG ele está no momento de transição, né? Ele fez uma emissão e está com dificuldade de alocação de dinheiro.
certo? Ele também está está desenvolvendo um imóvel, então, assim, hoje o portfólio já foi alocado no desenvolvimento, na construção de um novo galpão, que ainda não está em funcionamento, e entrou numa polêmica aí, né, que a própria XP tirou ele da carteira recomendada, então muita gente se assustou, o fundo começou a cair, porque a própria gestora não estaria indicando, né, o fundo dela, justamente por conta desse momento de transição. Fez umas aquisições ruins, um imóvel com um mecanismo que a gente chama de renda mínima garantida, né, que é um mecanismo que o mercado vê com muito maus olhos, certo? É um mecanismo que não é tão legal, que garante até um dividendo, você olha ali, o dividendo está sendo gerado. Só que essa renda mínima garantida, uma vez que ela seja finalizada, o fundo pode ter problemas de manter seus dividendos. Mas, voltando ao ponto, né, é um fundo num dos melhores setores que tem, no setor que hoje está sendo mais favorecido, inclusive pela pandemia. A gente também tocou nesse assunto ontem, né? A pandemia ajudou os galpões logísticos, porque o crescimento do e-commerce acelerou e os galpões, né, têm justamente essa função, né, de armazenar esses produtos. Então, empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, que estão se expandindo, vão precisar dos galpões. Eu continuo dizendo, é um bom fundo, está passando por um momento de transição, está passando por um momento difícil, a gestão errou em alguns pontos recentemente, né, mas na minha visão, a gente pode confiar nesse time de gestão, né, para ele tentar reverter. É importante ficar acompanhando os próximos resultados, os próximos dividendos, as próximas alocações do gestor. Boa, boa. E mais um aí que perguntaram ontem também na nossa live sobre o TCFF11. Diz aí, Carlos, o que você acha desse fundo? Bom, fundo de fundos, né, que anunciou, inclusive, emissão. Tá no radar da semana do Simpla, a 10ª emissão do BCFF, certo? Então, ele vai emitir novas cotas agora, captar mais dinheiro, salvo engano, 550 milhões de reais, né, 450, algo do tipo. Mas aí vem um ponto, né? Eu não sou muito a favor de fundos. Eu entendo a função dele, a diversificação dele, que ele pode trazer para o investidor que está começando, mas eu acredito que você fazendo uma carteira com esses setores que a gente citou, você não teria necessidade de um fundo de fundos. Por quê? Um fundo de fundo, ele tem a taxa que é cobrada dele, fora a taxa que é dos fundos que ele investe. Como ele compra outros fundos no mercado, você estaria pagando 2 vezes taxa de administração, né, dos fundos investidos mais a dele, fora que um fundo de fundos, e aí se a gente abrir o relatório do BCFF, dos dividendos, vocês podem ver que os dividendos têm uma volatilidade grande, hora é 80 centavos, hora é 50. Por quê? Porque o gestor, ele normalmente compra um fundo imobiliário, vende por um preço mais caro, né, faz um trade no mercado, e aí, com o que ele ganhou desse trade, ele distribui de dividendos para os cotistas. Só que aí ele teria que fazer isso com recorrência. E aí bate diretamente com a nossa filosofia, né, que fazer trade com recorrência eu acho uma coisa muito difícil. Então, o fundo de fundo, por depender muito dessa estratégia, por depender por ter essa taxa pagada 2 vezes, né, eu não acredito ser um setor interessante. Boa, show de bola. E para finalizar aí, tem uma boa pergunta do Francisco, que e aí eu vou estender para ações também, vocês podem responder em conjunto, por que a alta da taxa Selic, né, a gente está esperando aí a gente está com uma expectativa já de alta da taxa Selic para esse ano, por que ela faz com que ou tende a depreciar a cotação dos fundos imobiliários e também das ações, tá? Existe essa correlação negativa aí também. Então, quem pode explicar aí para a gente sobre isso? Bom, vou começar e aí Gabriel completa com a parte da renda variável, né? São 2 motivos, né? E essa relação com a renda variável quanto mais atrativa é a renda fixa, menos pessoas vão se interessar pela renda variável. Então, quando a gente via lá a taxa Selic a 14%, né, em 2015, por exemplo, você poderia investir no Tesouro Selic ganhando 14% e encontrar títulos pré-fixados aí, no próprio título, no Tesouro Direto, a 16, 17, aí você ia para um CDB de banco pagando 20. Então, assim, era muito interessante ficar na renda fixa para ganhar esse valor, e a renda variável você teria que correr risco para tentar ganhar mais. Então, a renda fixa mais atrativa desincentiva a renda variável. E agora, falando em termos macroeconômicos, né, uma Selic alta, né, aumenta também o custo dos empréstimos. Então, a empresa que quer expandir seu negócio, quer pegar um empréstimo, ela vai ter que pagar mais caro por esse empréstimo, porque a Selic está mais alta. Então, quando a gente vê uma Selic alta, menos empresas têm interesse em construir seus galpões logísticos, em alugar um galpão logístico para expandir seus projetos.
né, em ocupar uma laje corporativa. Então, além de ter esse efeito macroeconômico mesmo, que a Selic muito alta desincentiva a economia, a Selic também deixaria a renda fixa mais atrativa, e aí sofre os fundos imobiliários, né, que são ativos de renda variável. Perfeito, Carlos. E complementando o que você falou, isso atua principalmente, que você já citou o caso dos fundos imobiliários, mas principalmente nas ações daquelas empresas de capital intensivo, né? Porque, como você já falou, se uma Selic está mais alta, quer dizer que o empréstimo que aquela empresa vai fazer no banco, em debênture, o que seja, a empresa vai ter que pagar mais juros. Então, se paga mais juros, quer dizer que sobra menos dinheiro para a empresa. Então, vamos pensar que uma empresa de capital intensivo, que são aquelas empresas que precisam construir, precisam comprar maquinários, fazer obras, projetos, são empresas que precisam captar muito dinheiro. Então, quanto mais ela capta dinheiro, mais o imposto vai ser realmente muito alto nela, e assim ela começa a ficar desgastada. Então, quando a Selic está muito baixa, essas empresas têm mais segurança, mais previsibilidade, porque elas sabem que lá no futuro elas vão conseguir pagar os juros, os impostos, porque aquilo ali vai ser uma taxa muito mais barata. Então, as empresas de capital intensivo, citando aqui a Vale, Petrobras, a CSNA, enfim, todas as empresas realmente precisam de muito capital para fazer as aplicações dela, elas são mais beneficiadas porque ela consegue fazer os projetos de longuíssimo prazo, que são assim que elas atuam, e ainda pagando juros muito baixos. Então, essas empresas elas tendem a ter uma valorização das cotas das ações muito mais altas no futuro, justamente pelo fato da Selic estar baixa. Agora, só complementar também aqui um comentário que o Rufino fez, realmente a Selic ela vai aumentar, né, Rufino? A gente já vê vários economistas falando que é impraticável manter a Selic a 2% ao ano, só que não é porque ela vai aumentar que ela vai voltar a ser cara, né? O Carlos já falou também que até 2016 a Selic estava em 14% ao ano, então mesmo que aumente, não vai ser também uma Selic na mesma faixa. Alguns economistas falam que até o ano que vem, em 2023, deve girar em torno de 4,5%, 5%, o que ainda assim continua sendo uma baixa taxa em comparação com o nosso histórico aqui no Brasil. Boa, perfeito. Em relação a isso que o Gabriel falou, né? Eu acredito que as próprias expectativas da taxa Selic, elas já não eram de 2%. Então, ninguém ali, quando ia fazer um valuation, por exemplo, considerava 2% para os próximos anos. Por isso que, mesmo que ela suba, se ela subir, mas continuar ali em 4%, 5%, eu acho que não afeta tanto assim. E resumindo tudo isso que o Gabriel e o Carlos falou, e trazendo talvez para a parte mais matemática, se vocês tiverem mais interesse nisso, é só vocês olharem que no próprio processo de valuation, tanto aí no fluxo de caixa descontado, que normalmente o Gabriel utiliza lá na análise de ações, quanto no modelo de Gordon, que mais o Carlos utiliza na análise de fundos imobiliários, eles têm ali uma variável que está relacionada com o custo do dinheiro, né? E esse custo de oportunidade, esse custo do dinheiro, ele está normalmente atrelado à taxa Selic, né? Que no caso, é mais considerada como custo do dinheiro aqui no nosso país, tá? E se você olhar nas duas fórmulas, elas sempre ficam ali no denominador, ou seja, quando a taxa Selic ela sobe, se está aumentando o denominador, abaixa o preço total ali, né? O preço encontrado, o valor encontrado justo para aquela ação, para aquele fundo imobiliário. Da mesma forma, quando a taxa Selic cai, ela tende a aumentar o valor ali daquela ação, daquele fundo imobiliário. Imagina isso agora generalizando tudo, sempre que um analista vai fazer aquela digamos que estimativa do valor justo, do preço justo, né? Quando a Selic está mais baixa, aquele valor ele tende a subir, então aumenta a margem ali para a galera comprar, assim como o contrário também é verdadeiro, beleza? Mas no caso aqui a matemática ela só traduz isso tudo que eles já falaram, né? Então por isso que existe essa variável nessas fórmulas de valuation, tá? Então na verdade teve uma outra pergunta muito boa aqui do Edson, que pode ser interessante, voltando aí o assunto inicial dessa aula de hoje, que é sobre a profissão analista. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais aí, digamos que caminhos que um analista pode seguir, enfim, como que ele pode trabalhar, né? Como que ele pode ganhar dinheiro, digamos assim. Bom, tem duas vertentes principais, né? O analista buy side, né? Que é analista de compra, e para onde ele trabalha? Ele trabalha principalmente para as grandes instituições. Então vamos pensar aqui no caso do Itaú. O Itaú ele investe em várias empresas, ele é dono de várias outras empresas. E por trás da compra daquela determinada empresa, tem um analista que faz análise daquela empresa. Então vê
vai lá o analista e fala para o Itaú, você só pode pagar tantos reais, porque sua empresa é trabalhista, uma perspectiva de crescimento tal, tal e tal. Então, o analista buy side, ele vende suas próprias opiniões para o banco, para a instituição financeira que ele trabalha, diretamente para essas pessoas. Agora, aqui a nossa... Gestores também, né, Gabriel? Gestores, fundos e tudo mais, também é buy side. Exato. E aqui a gente já parte para outro caminho, né? Que eu e o Carlos já estamos mais para a parte do analista sell side, que ele vai fazer ali a venda das suas opiniões, dos seus relatórios, diretamente para os clientes. Né? Então, a gente, no Simpla Club, a gente faz isso. A gente faz nossos relatórios, faz a análise aprofundada e vende ali para a nossa base de assinantes. Então, essa é a grande diferença, tá? Agora, em questão de remuneração, né, que o Edson perguntou, isso também varia, tá? Tem algumas instituições aí que pagam em relação pelo menos o que eu já vi, né, que alguns analistas recebem variavelmente. Então, se aquela determinada ação, empresa que ele indicou, teve uma valorização muito exponencial, aquele analista acaba recebendo mais em questão disso. Agora, também tem a parte fixa, né, que o analista vai lá recebe fixa, mas a variável depende do quão bom, o quão realmente efetivo ele fez ali a sua interpretação, a sua análise da empresa. Legal, show de bola. Então, o principal é vocês entenderem, né, que você pode estar ali trabalhando com realmente a compra, ou seja, você está... Por que chama buy side e sell side? De um lado, você está no lado da compra da empresa mesmo, ou seja, você está incentivando um fundo grande ou então uma empresa a simplesmente comprarem aquela ação ali. Do outro lado, né, comprarem ou venderem, é claro, né? Do outro lado, você está só emitindo opiniões, ou seja, você está vendendo aquelas opiniões ali para que as outras pessoas comprem, e não você ou a empresa onde você trabalha, entendeu? Aqui no caso, o Gabriel ele já falou pensando na própria empresa e tal, e aí o analista ele vai trabalhar para uma dessas empresas, ou ele pode, claro, montar sua própria empresa, né? Que vai estar em um desses dois lados, beleza? Rapaziada, é isso, gostei muito do papo aqui mais uma vez. Na verdade, vou deixar aí primeiro os meninos fazerem ali algumas considerações finais e divulgarem aí o trabalho de vocês, onde que a galera pode encontrar cada um de vocês. Perfeito. Então, assim, ó, o recado final, né? As pessoas tomarem cuidado, porque a gente vê aí muitas indicações de várias pessoas que não têm certificação para realmente falar abertamente de uma empresa. Então, nunca acreditem em indicar em qualquer tipo de pessoa que está falando, porque às vezes tem algum tipo de interesse por trás, né? A gente já viu que o que eu estou falando faz todo sentido, porque ano passado várias das empresas que ficaram famosas, teve alguma indicação de uma pessoa mais famosa e acabou aí tendo algum tipo de problema. A Cogna foi isso, Via Varejo, Cielo, enfim, a Oi já foi no passado. Então, realmente, tomem cuidado com as pessoas que vocês estão escutando, ver, né, se aquelas pessoas têm algum tipo de certificação, algum tipo de estudo voltado à área de investimento, porque somente as pessoas têm aí a habilitação em falar. Mas, enfim, se vocês gostarem da nossa apresentação, tem aqui o meu Instagram, também tem no YouTube desse mesmo nome, @Gabriel Investimento. Então, que várias empresas que já foram aqui faladas, né, a própria Pets, já falamos aqui de outras empresas, tem lá no meu canal também. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de interesse em assistir esse conteúdo, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o Simpla Club, também a gente vai fazer todo tipo de resposta, enfim, pode ter um contato aí bem próximo conosco, porque é assim que a nossa filosofia de trabalho e é assim que a gente tende a ficar no futuro. Então, eu agradeço aqui pelo convite, gostei bastante de ter participado, né, de pessoas que eu também admiro bastante, pessoas que têm bastante conhecimento na área, e pode contar comigo, precisando aí para ter qualquer coisa, né, ou outro projeto na frente, pode contar comigo que eu estou dentro. Boa! Então, mais uma vez também agradecer pela oportunidade, certo? Agradecer também a todos que nos assistiram, né? Sábado de manhã aqui, firmes e fortes, mandando perguntas sobre investimentos, então, estão de parabéns também. E é só reforçar essa parte da filosofia, né? Então, quando a gente está falando de investimentos, a parte principal é a análise. Por quê? Porque depois vai ficar aquele trabalho de formiguinha, né? A gente botar tijolo por tijolo. É só ficar fazendo nossos aportes mensais depois de confiar nos ativos. Então, a parte da análise é mais importante, porque investir não deve tomar muito nosso tempo. Então, a gente investe esse tempo inicial, analisa, confia, monta nossa carteira e depois a gente vai fazendo nosso trabalho de formiguinha, para o investimento ficar realmente entediante. Então, foquem nisso, foquem nessa primeira análise, gostem dos ativos que vocês vão colocar em carteira e depois seguir em frente, pensamento sempre a longo prazo. E aí, né, seguindo essa filosofia, quem quiser acompanhar meu trabalho, no @investe comigo, sem o E, certo? O E já estava ocupado quando eu fui fazer Instagram, então, @investe comigo, beleza? Grande abraço. Show de bola!
E, galera, então, quem quiser acompanhar mais o trabalho deles também, além aí dos Instagrams individuais, tem também o próprio Instagram do @simpla.club, e toda semana a gente faz tanto lives lá no Instagram respondendo dúvidas, tá? Então vocês podem ir lá, que a gente toda semana faz uma vez por semana. Tem essa mesma live também em formato podcast, então se você procurar em qualquer plataforma de podcast Simpla Club, você vai encontrar também já 5 episódios, 6 vai sair ainda hoje, provavelmente, e toda semana a gente tem as análises também de ações e fundos imobiliários aqui no canal da 1 milhão com 30, tá? Então, você consegue acompanhar também, fica atento lá no meu Instagram, que eu sempre divulgo, ou no Instagram do Simpla Club, que a gente vai estar divulgando lá. Lembrando, né, que na semana que vem a gente vai ter mais uma aula aqui, beleza? E aí o professor Marco vai trazer aí como convidado a Cássia Daquino e também o Thiago Godoy da XP, tá? Vai ser bem interessante, conto com vocês aqui para nossa última aula na semana que vem, 9h30 da manhã. Mais uma vez aí, espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal aqui se você ainda não tiver inscrito e deixar o like nesse vídeo. Podem compartilhar esse vídeo aqui e todas as outras aulas com seus amigos, que eles vão ficar gravados, tá? E aí, se a galera conseguir acompanhar aí esse curso, foi praticamente um curso que poderia muito bem ser pago, tá? E a gente está oferecendo de graça aqui para vocês, beleza? Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu!